Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Famosa frase que os palmeirenses gostam de falar é que Palmeiras é o time da virada, né? E tem sido e vem, né? Palmeiras joga bem, vence, joga mal, vence. E é o famoso ditado do Pep Guardiola. Os primeiros 5, 8 jogos, Palmeiras... Não, os primeiros 8 jogos, né? Você não vai ganhar campeonato, né? Mas os primeiros 8 jogos pode ser decisivo para você não perder campeonato. Isso é a famosa frase do Guardiola. E nesse caso, o Palmeiras tem sido eficientes, né? De novo com Abel Ferreira, né? O Abel, ele é um treinador mais longevo. Você teve grandes treinadores que tiveram essa trabalho de longo prazo que dava resultado, mas o Palmeiras do Abel é um time que ganhou título todo ano, né? Ele chegou em 2020, ganhou dois Libertadores, né? Em um ano. Ele conseguiu ganhar Libertadores, Copa do Brasil, ano seguinte ganhar Libertadores, né? Pelo Palmeiras 2021 contra o Flamengo. 2022 ganha Brasileiro, 2023 ganha Brasileiro e ano passado só ganhou Paulista. Não passou em nenhum ano, um ano só branco. E nesse caso, o Palmeiras, né, não fez um bom primeiro tempo. Entrou muito desacordado, entrou, né, meio sonolento. Né? O Red Bull Bragantino entrou mais com vontade e com o meio campo conseguiu povoar as jogada pelo meio campo, né? E principalmente pela velocidade de Vinicinho. Vinicinho pela ponta foi muito perigoso, né? Red Bull teve algumas chances para fazer, depois de fazer o primeiro gol, conseguir fazer o segundo. E depois o Palmeiras muda de novo o jogo do segundo tempo. Primeiramente, vamos falar da escalação do Palmeiras e como isso é importante. No gol é Everton, né? Pela lateral direito é Diay. Na zaga, Gustavo Gomes e o Murilo, zagueiro artilheiro, né? E depois tem o Alan, né? E no meio campo você tem Emiliano Martinez, Facundo Torres, que joga bastante jogos seguidos, né? Depois no meio campo você tem, mais pra frente, né? Você tem Estevão e Franco Lopes como centroavante. O Piquerez pelo lateral esquerda, né? Então o primeiro tempo do Palmeiras foi, digamos, o Red Bull Bragantino mostrou, né, intensidade pelo meio campo e pelos fatiadas, né, de jogada de contra-ataque, principalmente pelo lado esquerdo onde tinha Vinicinho, né? E pelos laterais onde tinha Juninho Capixaba. O Palmeiras mostrou, né, um primeiro tempo tranquilo, né? Fez alguma mudança, né? O Abel tem uma coisa que eu quero falar no caso do Abel, é que o Palmeiras, a diferença dele do Flamengo, do Inter e do Atlético Mineiro, que são, né, um elenco considerado bons para ganhar brasileiro, existe uma diferença. Troca de peça, você faz troca de peça e você consegue manter o mesmo nível de jogo, de um jogo para o outro. Você muda no jogo passado, né, onde tinha, né, outros jogadores, né, principalmente Luca Evangelista, você tinha Richard Rios, né? Você consegue manter o mesmo rendimento quando você coloca outros jogadores, né? Em Palmeiras tem sido assim. E você olha para o banco, você tem Mike, né, o Paulinho acabou sendo dispensado, o Vitor Roque não joga, né, por questão familiar, e mesmo assim Palmeiras mostrou que não precisa de esses jogadores. A ausência de uma peça ou outra peça, né? Palmeiras consegue, é uma equipe coletiva que consegue se manter o mesmo nível trocando peças. E hoje Abel Ferreira não estava no banco. E não fez falta, né, talvez no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu encaixar o jogo. No primeiro tempo, o gol do Gabriel,
né, digamos, foi pelo lado esquerdo, onde uma jogada que foi lançamento longo, né, o Vinicinho, um x1, né, 1 contra 1, consegue fazer um cruzamento e Gabriel consegue chutar de chapa que bate na trave e acaba entrando, né? Se não tivesse batido na trave, acredito que Everton conseguiria pegar. Depois, lance seguinte, o Vinicinho, né, no primeiro tempo teve espaço principalmente para fazer essas jogadas longas, né? O Red Bull Bragantino tinha povoado esse meio-campo com Gabriel, né? E conseguia fazer essas funções de lançamentos, né, longos para Vinicinho conseguir criar perigo, e ele deu um chute. O Everton foi muito bem. Segundo tempo, as coisas mudaram, e o que muda? Mudança do Abel foi essencial. O Abel fez Maurício entra, ele consegue fazer costa de volante, fazendo a função que Rafael Veiga faz muito, e essa função de costa de volante e não a utilização de segundo atacante com Flaco Lopes, e conseguir permitir o Flaco Lopes fazer o pivô, e permitindo que o Maurício conseguisse ter essa função que o Veiga fazia na forma de criação. Inclusive é o melhor jogador do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, aquela fase que muito dizem ser ruim, mas para mim não foi. Você tem um aproveitamento de 75%, né, de um campeonato brasileiro, você é campeão. E nesse caso, o Palmeiras teve aproveitamento de 75% e correu o risco de cair fora do Paulista. É uma coisa louca, né? E o Palmeiras conseguiu, né, digamos, colocar mudança do Estevão, que jogava mais centralizado, ele puxa pelo lado, e a inversão de Maurício. Isso confunde o meio-campo, porque as costas de volante não consegue compreender a flutuação do Maurício, e você deslocando o Estevão pela direita, você tem duas preocupações, né, de jogo, e a presença do Luigi também, que entrou muito bem, que participou do gol, né, arrasou uma dificuldade, e o Red Bull Bragantino consegue, né, tomar virada de um time da virada, né? E o Estevão foi muito perigoso pelas pontas direita, criou várias chances. O Palmeiras começa a dominar de qualquer jeito o meio-campo, e isso conseguiu ajudar-se que o Palmeiras virasse o jogo. O escanteio do Estevão na área, né? O Murilo, que já tinha feito gol na metade de semana, que abriu a vantagem para o Palmeiras ganhar um jogo bem tranquilo contra a Bolívar, faz de novo, e essa arma da era Abel tem sido frequentemente a bola parada. O Murilo tem feito frequentemente, né, gols, né? O Palmeiras tem essa arma como bola parada ao longo da era Abel, né? Uma leitura que Abel fez no segundo tempo, né, que vimos essa mudança, e Palmeiras consegue empatar rapidamente e minuto depois virar o jogo, né? Por isso que o torcedor gosta de chamar desse time de time da virada, e foi, né? Virou o jogo, né? O lance pela esquerda, Piquerez consegue adiantar mais no segundo tempo, né? E o Luigi participa, e Maurício, ele que faz essa função de criação, né? E de novo fazendo o gol, né, de virada, e Palmeiras teve a chance de fazer mais o terceiro gol do que o Red Bull fazendo o gol de empate, né? E essa flutuação de Estevão jogado mais pela ponta, porque ele tem sido muito bom e muito bem aproveitado jogando com uma meia, né, e deslocando o Felipe Anderson pela direita. Nesse caso, o Maurício entra nas costas do volante, porque ele tem essa qualidade de prender a bola, e ele tem qualidade de conseguir fazer uma melhor distribuição. E além de aparecer como elemento surpreso, né, Estevão é um jogador que, né, explosivo, válvula de escape, é um talento muito bom. E nesse caso, o Palmeiras vira, e Maurício teve outra chance, né, porque ele é um jogador elemento surpreso, porque ele é um jogador que consegue, além de distribuir bem a bola, te dar um melhor controle, ele consegue, né, digamos assim, pisar muito na área, né?
Isso por conta do ídolo do seu maior rival, por exemplo, Paulinho. Paulinho fazia muito essa função de ser elemento surpreso. Ele quase fez terceiro. Depois o Palmeiras entra com o Bruno Fux como linha de 3 zagueiro, né? O Palmeiras pode perder uma peça importante contra o Flamengo, né? No próximo jogo. Então, o Palmeiras vence de virada. Um segundo tempo completo, mexida do treinador, fez muita diferença. E Palmeiras é um elenco. Muita gente fala que o elenco do Flamengo é melhor por questão de talento individual, né? Mas o Palmeiras é um elenco que tem equilíbrio total e constância, né? Palmeiras é hoje a melhor equipe em termos de desempenho, e Palmeiras não joga futebol ruim, como muita gente fala. É uma equipe que tem bom desempenho e resultado. Você troca 2, 3 peças, você roda o elenco e você consegue entregar resultado. De verdade, eu acredito que é o melhor elenco em termos de peça que a diretoria entregou para o Abel, o melhor que tem nesses últimos 5 anos. 2023, onde Palmeiras foi campeão brasileira, teve pensamento, o Abel vai resolver o problema. Ano passado, onde o Palmeiras fez o processo de reformulação de elenco e o Abel teve que se despedir de várias peças importantes, que foi tão vencedor com ele, estava um processo de reformulação do elenco, né? E a não chegada de Andrés Pereira e a não chegada do Paulinho e as encaixes que acabaram vindo, né? Alguns jogadores que acabaram vindo, entre eles Vitor Roque, entre ele Paulinho, né? Várias peças que Lucas Evangelista encaixaram todo nesse cenário. O Palmeiras, né? O Palmeiras entrega resultado, entrega futebol razoável, né? De competitivo, né, de brigar até o último minuto, como o próprio treinador o ajudante do Abel Ferreira, João Martins, fala, né, a respeito desse cenário. Ele falou que o Palmeiras é uma equipe que mostra resiliência, né, celebra resiliência, não da técnica, mas pode dar suor. E isso tem mostrado isso o Abel, da equipe do Abel, né? E o Palmeiras vai enfrentar o Ceará no meio da semana, e no final, pela Copa do Brasil, né? E no final da semana vai ter um confronto importante contra o rival direto, que é o Flamengo. Se o Palmeiras vencer o Flamengo, vai tirar uma grande vantagem para a disputa do título, que pode ser importante, né? No final do campeonato.